Sem sombra de dúvidas, Paulo Guedes é o melhor ministro da Economia da história do Brasil. Como ele mesmo costuma dizer, a história vai provar. O entusiasmo dele precisa se propagar em todo o Brasil. Nós vamos reduzir a inflação já esse ano e vamos rever o crescimento o ano inteiro para cima. Podem acreditar no Brasil porque nós já estamos num caminho bem melhor, dias melhores à frente. A oposição perdida, desesperada, fracassada, parasita do dinheiro público, que não apresenta um projeto em benefício do país, não constrói nada, vive de narrativas e faz de tudo para atrapalhar o avanço do país, decidiu mirar seus canhões no ministro da Economia Paulo Guedes, que é considerado o melhor ministro da economia do planeta, enaltecido pela imprensa séria estrangeira e até pelo FMI. Guedes é achincalhado pela extrema imprensa militante, braço midiático da quadrilha vermelha. Atacar a economia é o que resta aos psicopatas que roubaram o Brasil durante décadas, já que não conseguiram forçar um impeachment para derrubar o presidente ou colar nele a pecha de corrupto. É como escreveu o patriota Felipe Fiamengue. Às vezes, juro, acho que temos cara de idiotas. As narrativas da oposição são tão imbecis, tão sem sentido, que não consigo ver outra explicação. Duvidam da nossa inteligência. O problema é que existem pessoas que realmente são convencidas por esse discurso. Isso é assustador, já que elas têm título de eleitor e nenhuma capacidade cognitiva. As coisas estão caras. Óbvio que estão. Seria estranho se não estivessem. A inflação atual não assola somente o Brasil. É um fenômeno mundial e que já era esperado. Fique em casa. Economia a gente vê depois. Lembra? Então, o depois chegou. Os Estados Unidos vivem a maior inflação registrada em 13 anos. No Reino Unido é a maior dos últimos 5 anos e meio. É natural. Os pacotes econômicos de fomento ao mercado, que transferiram quantias imensas de dinheiro na pandemia, embora necessários, são essencialmente inflacionários. Regras básicas da economia. O mesmo aconteceu após o crash da Bolsa de 1929, ou na pós-crise do petróleo dos anos 70. Nós vamos assistir um agravamento da situação internacional. Não estou nem falando só da geopolítica. A geopolítica está séria lá também, mas estou falando da economia. Crise energética e inflação subindo no maior país do mundo. E vai subir na Europa também. Vão rever o crescimento lá fora para baixo o ano inteiro. Vão rever o crescimento para cima o ano inteiro do Brasil. Nós vamos crescer e eles vão errar de novo. E vão errar lá fora também, porque estão errando. Dormiram no volante os bancos centrais no mundo inteiro. A inflação é mundial. O nosso acordou primeiro, foi o que acordou primeiro, porque estava aceso aqui em relação ao ambiente brasileiro, mas eles todos estavam bombando, há anos, há décadas, na verdade, e a inflação que chegou lá, chegou para ficar. E eles vão rever o crescimento para baixo o tempo inteiro. E nós somos uma economia continental. Nós temos dinâmica de crescimento própria. Eles avançaram durante 2 décadas, enquanto nós estávamos descendo, nos estagnando. Agora eles vão descer. Eu disse isso em Davos, eles estão em desaceleração sincronizada. E agora vai ser desaceleração sincronizada com inflação. E nós, ao contrário. Nós vamos reduzir a inflação já esse ano e vamos rever o crescimento o ano inteiro para cima. Podem acreditar no Brasil porque nós já estamos num caminho bem melhor, dias melhores à frente. Vale lembrar que os que criticam são os mesmos que fizeram campanha pelo fecha tudo e que, quando eram governo, deixaram o Brasil em retração econômica de menos 3,3% e inflação de 6,29%. Hipócritas! Para quem acha que está ruim, convido a fazer um pequeno exercício de imaginação e pensar como estaríamos se o resultado de 2018 fosse diferente e nosso presidente, durante a pandemia, fosse o poste vermelho. É só olhar para a Argentina, governada por um presidente simpático ao Partido das Trevas. Deus nos livre! Então, o Brasil já está no caminho da prosperidade. O investimento privado já é o novo eixo. Nós estamos fazendo transformações importantes. Temos a maior fronteira de investimentos no mundo. Como eu disse, 828 bilhões, isso não são promessas, isso não é plano de governo, são contratos assinados em mineração, petróleo, 5G, cabotagem, setor elétrico. O Brasil está
decolando novamente. Depois o gigante foi abatido pela crise anterior, programas recessivos que destruíram 1,5 milhão de empregos por ano durante 2 anos. Quando o Brasil começa a se levantar, a pandemia derruba o gigante, ele já está em pé de novo, se levanta, vai decolar. Tem uma plataforma de investimentos, a maior fronteira de investimentos. E nós vamos ter medo de quê? Estamos saindo da pandemia, tínhamos também uma grande ministra na agricultura, mantendo a produção escoando para a cidade, o Tarcísio com os transportes. Quer dizer, muita gente boa, tem muita coisa boa sendo feita, a água chegando para o Nordeste. Quer dizer, tem tanta transformação interessante que eu acho que essa aliança de centro-direita deveria seguir. Ela deve seguir. E eu acho que eu seria alguém que estaria disposto a continuar. Enquanto a reforma tributária tartarugamente avança no Congresso Nacional, outra reforma essencial para transformar nosso arremedo de democracia segue sem definição, esquecida, no Congresso Nacional: a reforma política. Muitos especialistas apontam que ela é tão importante que deveria preceder a reforma tributária, ou pelo menos estar em discussão ao mesmo tempo no Congresso, pois, sem uma reestruturação profunda na política tupiniquim, a bagunça promovida pela politicalha que comanda a politicagem no Brasil é capaz de jogar no ralo qualquer melhora proporcionada pelas outras reformas implementadas. Nossos impostos, que pelo visto vão continuar exorbitantes, pelo menos a curto prazo, mesmo após a reforma tributária, merecem pelo menos boa administração. Bons políticos não vêm do nada. Para que existam bons políticos para administrar o país, toda a sociedade precisa colaborar para que eles possam nascer e ter sucesso. Os políticos tradicionais têm horror à reforma política, porque ela pode mudar completamente a situação atual, onde eles sugam, usam e manipulam o eleitor, sendo pouco cobrados e, o pior, raramente punidos. O deputado Luiz Felipe falou sobre as dificuldades de implantação desse tipo de reforma com a atual formação do Congresso brasileiro. Eu acho que deveria ter reforma política antes. Mas, considerando o impacto, o atraso que é o sistema tributário nacional, os resultados de algumas reformas já dão um impacto positivo muito rápido na questão tributária. Então, os benefícios começam a ser realizados muito rapidamente. Na questão de reforma política, só através de vários ciclos eleitorais, né, e de mobilizações não muito determinísticas, né? Você não sabe se vai dar resultado ou não. Vamos fazer aqui o recall de tal fulano, será que deu certo? Não sei. Agora, a questão tributária, você tem um resultado muito mais rápido e realmente mensurável. Ao par que a reforma política, que eu defendo em absoluto, eu acho que os impactos vêm ao longo de alguns ciclos eleitorais. Esse Congresso não está para fazer reforma política tal qual a gente discute. Né? Você tem ainda um eco de esquerda totalitarista que são a favor de mais Estado, menos Brasil, são a favor de menos transparência, são a favor de mais impostos, mais cobranças, mais engenharia social, ou seja, tudo que gerou problema de falência de Estado no final do governo Dilma, eles são favoráveis mais ainda ao que estão fazendo na Argentina, por exemplo.